Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 210, e hoje vamos falar sobre tragédias anunciadas, como monitorar. Tudo bem, Gustavão? Fala aí, professor, tudo certo? Bom, hoje a gente vai resgatar, inclusive, algumas falas que já tivemos por aqui, né? E enfocar o quão importante é o aprendizado do sensoriamento remoto em si e também da questão do sensoriamento remoto por micro-ondas, né? Que ainda está meio que engatinhando, assim, não é tão disseminado quanto o óptico refletido, né? Mas a gente já observou, na verdade, desde do nosso início de divulgação nesse tema, já observou um crescimento, né, ainda que tímido, e a gente espera que isso se amplie cada vez mais. Exato. Bom, a gente vai falar sobre processamento de dados de radar, né, e utilização desses dados para esse tipo de monitoramento, mas eu queria antes salientar um aspecto. Nós vamos fazer, como a gente anunciou naquele episódio em que falamos de retrospectiva e perspectivas, nós vamos fazer pela primeira vez um workshop fechado. Nós vamos divulgar para a nossa lista de e-mails. Então, se você quer fazer parte dessa lista, você pode entrar em geosensor.com.br/academy. Ali você tem os cursos, as formações. Você pode, por exemplo, entrar ali no PDI-SAR e cadastrar o seu e-mail para ser avisado quando do lançamento de uma nova turma. E aí, quem está nessa lista vai ser avisado, já foi avisado na semana passada, e hoje, né, também vai receber um e-mail para explicar um pouquinho como é que vai ser esse workshop fechado. Serão poucas vagas, são 35 vagas que a gente vai abrir. Vai ser um evento fechado, ou seja, eu e o professor Gustavo, nós vamos estar dentro de um ambiente em que essas 35 pessoas vão participar com a gente durante 3 dias, dias 30, 31 e 1º de fevereiro, às 19h30, e nós teremos aí em torno de 9 horas de evento. Nós vamos ter toda a parte teórica, quer dizer, a gente espera, né, que sejam 9 horas, a gente sempre... A gente sabe que vai ser um pouco mais. A gente sempre estima a mais, mas a gente vai tentar manter aí as 9 horas de evento, né, em que a gente vai falar sobre teoria de radar e vamos falar principalmente sobre interferometria, que é o tema do que a gente vai conversar hoje. Por quê? Isso. Essas tragédias anunciadas são tragédias que poderiam ter sido evitadas se monitoradas de forma bastante eficiente, usando, por exemplo, dados SAR. Se a gente pegar, por exemplo, o evento de Mariana, o evento de Brumadinho, inclusive, né, o professor Paradella, juntamente com o Fábio Furlan e o Mura, né, eles lançaram o livro Monitoramento de INSAR para Mineração e Geotecnia. E nesse livro, né, aqui, Monitoramento de INSAR, ou seja, interferometria diferencial SAR, né, um tema que eles exploraram foi, por exemplo, Brumadinho, né, a deformação que ocorreu na barragem antes do rompimento por liquefação. Então, o nosso evento também será aprendizado baseado em problema, e nós vamos enfocar o caso da Braskem. Nós estamos fazendo os processamentos prévios, né? Nós temos no nosso curso PDI-SAR, que foi lançado no início do ano passado e que é um sucesso porque é o maior e mais completo curso, a maior formação que existe de radar no Brasil, né? Isso eu falo sem nenhuma
nenhuma sombra de dúvidas. E nós fizemos um evento o ano passado, fizemos inclusive uma série aqui no podcast de 14 episódios, com mais ou menos 1 hora cada, para falar de radar. Tanto que os episódios 161 e 162 são 2 episódios que falam sobre interferometria. Eu queria, inclusive, sugerir a você que está nos ouvindo que ouça esses episódios, o 161 e o 162, para entender essa relação com a interferometria. Sim, sim. É um tema muito interessante, né? E que realmente coloca assim, em perspectiva essa questão de ser uma área do sensoramento remoto que, de fato, é mais complexo. Né? A gente sabe disso, tanto que a nossa formação em radar é a maior de todas, em termos de horas, né, de horas aula, porque são 90 horas aula. 90 horas, e a nossa ideia foi explicar detalhadamente o que está acontecendo ali. Porque realmente, né, esse fato de não ser tão divulgado e tal, tem uma razão por conta da disponibilidade de dados, que na época não tinha muito, né? Mas também por conta de ser mais complexo, né? E Exato. Isso vem da própria concepção da imagem. A partir do momento que você tem um sistema sensor que emite a sua própria energia, né? E depois ele capta ali o que é retroespalhado, né? Depois dessa energia interagir com alguma feição ali na superfície. A partir do momento que você emite isso, você tem total controle de quase todos os parâmetros que envolvem radiação eletromagnética. E são Exato. Muitos, né? Então, assim, é uma formação que a gente tem muito orgulho, porque foi difícil tirar isso do papel e colocar em aulas com todo aquele esquema de, sabe, a gente está vivendo um novo momento do ensino, então você não pode pegar e expor isso em um vídeo de 2 horas, né, porque aí você vai perder esse estudante, não é isso que a gente quer. Então, assim, a gente teve que adequar muita coisa, e realmente é um conteúdo complexo, né? Não tem muito para onde fugir. O que a gente gosta de fazer é explicar, dar um overview de como essas coisas funcionam. E aí, depois que a pessoa se interessou, a gente começa a aprofundar, que essa é a jornada. Não dá para a gente ficar aqui passando já de cara um monte de equações e transformações, né, sem explicar o que é interferometria, por que interferometria, né? Por que interferometria é legal para a gente, é uma boa técnica para a gente conseguir monitorar esse tipo de deformação, né? E quando a gente está falando de deformação na superfície, pode ser um colapso, né, como foi o da Braskem, pode ser um deslizamento, pode ser o cone de um vulcão se expandindo, né, ali pré-erupção. Então, tem várias formas de você... terremoto, né? Um terremoto. A gente usa o terremoto da Turquia, né? Exato. Para mostrar a subsidência, o soerguimento, usando interferometria diferencial. Né? Enfim, uma barragem se rompendo. E o que é bacana é que, com essa técnica, você consegue enxergar perturbações de ordens centimétricas, né? Sim. Então, sim. E isso com uma certa precisão, tá? É bacana esse negócio, porque você entende, inclusive, fenômenos que não são desastres, mas que geram, né, uma certa perturbação. Existe uma certa contração e expansão do solo em determinadas áreas, né? Por exemplo, áreas ali que são adjacentes a grandes reservatórios, você vai ter isso também. Sim, você tem neotectônica, né? Pois é, você tem isso, né, com essa escala assim, centimétrica, às vezes milimétrica, e você consegue isso com um sistema sensor que está, né, a quilômetros de distância da Terra, imaginando ali um pixel de 10 metros, né? Só que você consegue identificar essas perturbações na ordem dos centímetros, justamente por conta de todo o conceito envolvido, né, na questão da fase da onda eletromagnética que a gente está emitindo ali. É muito legal.
a questão do diferencial, de você ter uma medida, uma diferença, né? Então, em termos matemáticos, isso é simples, né? Você mede a diferença ali de duas respostas em termos de ciclos de onda. Então, se você pensar, como eu falei, esse sistema sensor está a quilômetros de distância. Por exemplo, o Sentinel-1, ele tem o comprimento de onda ali por volta de 5 centímetros. Né? Então imagina, essa onda saindo com 5 centímetros a 700 quilômetros, né? Enfim, 600 quilômetros. Uma crista, outra de 5 centímetros. Exato. Né? Vou pegar uma régua aqui. Quantos milhões de ciclos a gente não vai ter? Sabe? 5 centímetros. Depois, quem está ouvindo a gente, pega uma régua e mede aí 5 centímetros para você ver. É muito pouquinho. Claro que você não está trabalhando com sistemas óticos que são de micrômetros, mas é em torno de 5,6 centímetros e tal. E a ideia é você... São milhões de ciclos até você chegar em um ponto que vai retroespalhar essa energia para o sistema sensor ou não. Né? Então, a gente mede a diferença, né, entre esses ciclos, de uma passada para outra. O sistema passou hoje e passou daqui a 12 dias. A gente mede a diferença naquele pixel, né, desses ciclos de fase, se houve diferença. Então, se houve diferença, eu posso inferir que houve uma perturbação. Existem vários fenômenos que vão degradar essa percepção. A própria atmosfera, né, ela gera uma pequena perturbação, um ruído nessa fase. A gente consegue também tratar isso. A próprio vento, né, enfim, diferença de pressão e tal, gera também um certo ruído. A gente consegue tratar isso. Mas a gente tem essa capacidade de inferir a deformação por meio da diferença entre esses ciclos, né, de essa defasagem de uma passagem e outra, ou eu posso ter dois sistemas passando ao mesmo tempo, mas em diferentes órbitas, tá? Isso também é possível, beleza? Então, assim, aí você imagina com um sistema sensor igual o Sentinel, que está passando hoje aí de 12 em 12 dias. Eu estou falando desse cálculo de uma cena para outra. Mas se eu pegar uma como referência e pegar um ano inteiro antes e um inteiro depois dela, é muita coisa. Você tem muito dado, aí você começa a avaliar flutuações. Né? A gente está comentando de como monitorar essas tragédias anunciadas em 2021, se eu não estou enganado, quando a gente começou a trabalhar os posts juntos, eu fiz essa análise da Braskem e já estava descendo. Né? Então, assim, e começa em 2018, né? A primeira. Vocês têm mais de 55 mil famílias, 55 mil pessoas, melhor dizendo, que foram deslocadas, que foram retiradas de suas casas por risco de desabamento. E eu lembro de, naquela época, a diferença ali, né, a perturbação era na ordem dos metros já. Sim. 2021, né? Então, esperou-se 2 anos e aí houve o colapso. Então, assim, e se... Eu sei que existem, né, sensores em campo ali, os piezo, que vão captar essa diferença de pressão mesmo, mecânica, né, ali no solo. Beleza. Mas e se você tiver um sistema plugado num dashboard, uma forma de você visualizar isso numa sala de situação, mostrando, né, a cada passagem do satélite ali, essa deformação. Exato. Sabe? Será que não dava para fazer, né, criar um plano que não fosse um plano de emergência, mas um plano um pouco mais elaborado, com mais tempo, ao invés de esperar as coisas acontecerem? Não, agora a gente vai dar um jeito aqui, tirar todo mundo, sabe? Então, assim, a coisa está aí. A gente sabe como fazer, né? E tem muita ferramenta legal hoje em dia. Na época, pô, na época que você estudou radar, na época do professor Mura, do Paradela, aí, quando eles estavam iniciando os estudos, era muito mais difícil. Você
para você processar uma cena, cara, eram dias, né? Então, Exato. era muito mais complicado, porque já é um dado pesado por natureza. Você tem... cada pixel ali, ele armazena uma porção de informações, né? E... Então, hoje em dia, não. Você consegue processar tudo e nem precisa ser na sua máquina. Uhum. Né? Você joga isso no Google Earth Engine, você coloca isso no Google Colab, no Planetary Computer, né, o da Microsoft. Uhum. Então, cara, hoje em dia a gente tem muito mais possibilidades e facilidades mesmo em termos de, não só de compreensão desse tipo de processamento, mas de confecção desse tipo de solução, que pode ajudar a salvar vidas, que não sejam, né, as vidas por si, mas também o patrimônio que está envolvido ali, isso conta para a pessoa. Né? Você vai tirar, vai desabrigar essa pessoa, e aí? Você tirou do lar, imagina você tá na sua casa e do nada, ó, você vai ter que sair aí, porque o bairro vai colapsar, vai ser engolido pela terra. E né? uma coisa terrível, né? Você vê, teve uma matéria em dezembro, né? Dezembro falou-se muito, porque me lembro da Globo News fazer uma fala, uma matéria à época, que na região das minas ali, né? De extração de salgema, né? De sal, em 5 dias houve quase 1,70 m de afundamento em 5 dias. Né? Então, o problema todo, e uma coisa que me chamou muita atenção e me deixou muito impactado, né? Porque quando a gente definiu que ia fazer esse evento, a gente definiu isso em dezembro e estava se discutindo isso. Eu falei, bom, vamos retomar essa discussão, porque radar é uma forma importante da gente criar cultura e, ao mesmo tempo, vamos aproveitar que está ocorrendo esse evento em Maceió novamente, né? Ou seja, já havia toda uma desapropriação e estava ocorrendo também toda uma discussão sobre as indenizações. E as indenizações partem do pressuposto que o indivíduo entrega a sua casa, o seu lote, né, para a empresa. Então, ela passa a ser dona de uma parte significativa ali. E uma coisa que me chamou muita atenção foi o inacesso ao cemitério. Naquela região tem um cemitério. E as pessoas não podem sequer prestar homenagem aos seus entes queridos que já desencarnaram, porque é área de impedimento de circulação, porque pode colapsar. Então, é uma coisa muito complicada. Essa questão do cemitério me chamou muita atenção e me lembrou, claro que com as devidas proporções, o evento do Palace 2, no Rio, quando ele rompeu ali na Barra da Tijuca, né? Utilizou-se um traço no concreto que tinha muito mais areia, aquele problema da construtora lá do Sérgio Naia. Sim, sim. E uma das coisas que me chocou naquela época, né? Eu já era professor quando aquilo aconteceu, eu me lembro de assistir uma pessoa dizendo, cara, eu não consegui pegar as fotos. E aquilo me chamou a atenção porque era justamente a memória, era a materialização do tempo da pessoa. As fotografias, né, registram o tempo, a 4ª dimensão. E o cara não conseguiu resgatar a sua memória que estava ali materializada em fotos. Da mesma forma, essas pessoas que não podem prestar homenagem aos seus familiares que já desencarnaram. Então, é uma situação muito triste, é muito complexo e é uma tragédia anunciada. Porque, como você falou, em 2001 você fez, eu me lembro desse post que você fez de interferometria, me chamou muita atenção, porque a gente já estava pensando, né, em resgatar as discussões de radar. Em 2023 a gente lança o PDI-SAR, logo no início do ano, foi o primeiro grande lançamento que nós fizemos no ano passado. E essas questões poderiam ser monitoradas, assim como as barragens. Né? É claro, a gente está falando de intervenções humanas que geram impactos. A gente está falando de barragem de rejeito de mineração,
de exploração de salgema, colapsando e gerando subsidência na área. Enfim, é diferente, por exemplo, de um terremoto. Terremoto, cara, você monitora, né? Você tem toda uma discussão, mas aí é um acidente, uma tragédia, mas de cunho natural. É uma acomodação de placas tectônicas. Aqui a gente está falando de impactos ambientais, ou seja, você tem a interferência antrópica, você tem a interferência humana nesse processo, e que poderia ser minimizado, né, a quantidade de vítimas, no caso, por exemplo, de Mariana e Brumadinho, se houvesse um monitoramento constante, né, ali, de diversas maneiras, como você mesmo falou, não só a medição de pressão, mas a questão de possíveis abalos sísmicos, né? Porque você tem acomodações de camadas, você citou a questão dos reservatórios, você coloca um novo reservatório, aquela massa de água gera neotectônica. Você tem novos abalos sísmicos. Muito volume, né? Se eu não estou enganado aqui, e assassinando algum termo da engenharia civil, você cria uma tensão, né? Uma força, enfim, uma massa muito grande. Mas e tudo isso você consegue monitorar, seja por sensores, né, em loco ou por sensoramento remoto, né? E o espectro de monitoramento por sensoramento remoto é muito grande. Você pode monitorar só ali na região do visível, né, do óptico refletido, monitorar mesmo assim o que está acontecendo em termos de movimentações, né, que você consegue mensurar ali por diferença, detecção de mudanças, né? Exato. Você pode mensurar anomalias térmicas na parte do termal, né? Exato. Que isso também é um indicativo, né? Você pode mensurar a questão do radar, né? Dessa deformação na superfície. Então, cara, por que não combinar isso, sabe? Tem muita coisa para fazer e assim, esses dados têm muita potencialidade. O próprio radar mesmo, assim, é absurdo, é incrível. Eu estudo, né, leio sobre desde 2015 por aí, e, cara, cada vez eu descubro uma aplicação nova, sabe? Você tem, e ele é muito flexível, né? Em termos de aplicação. Você tem, por exemplo, igual o pessoal do Radan, que o professor Mário veio aqui comentar, a simples fotointerpretação ali. A interpretação visual. Se fazia nos anos 70, né? A interpretação visual das imagens para você entender a compartimentação geomorfológica ali, né? Identificar as unidades, separar, classificar, enfim, a parte geomorfométrica mesmo, simplesmente pelo olho, né? Ou você pode extrair inúmeros atributos polarimétricos dali e entender como que aquele alvo se comporta, né, mais voltado para esses conceitos da ótica enquanto área da física. Cara, isso é interessantíssimo. Você monitora diversas feições, né, cultivos, enfim, a parte de rochas mesmo, né, de feições antrópicas ou não, queimadas. A coerência interferométrica é fundamental na análise de queimadas, entendeu? Então, assim, tem muito potencial. E eu acho que a gente vai nesse evento aí dos dias 30, 31 e 1º, que vai ser um workshop de monitoramento, né, de deformações por interferometria diferencial SAR, né? A gente vai usar como estudo de caso o caso da Braskem. A gente já selecionou cenas do final de novembro e do mês de dezembro de 2023 para a gente fazer o processamento, mas a gente vai ter toda uma parte teórica e toda uma parte prática. Nós vamos focar na interface gráfica, por uma questão de tempo, mas vamos mostrar também como a gente procede no PDI-SAR, porque a gente tem os dois enfoques, tanto linguagem de programação como interface gráfica, né, Gustavo? Sim. No workshop eu vou mostrar um pouquinho ali de programação, de como seria esse mesmo fluxo, né, essa mesma metodologia com Python, tá? E, assim, em termos de curso mesmo,
a gente já está preparando também atualizações, novidades, né? Eu estou estudando uma biblioteca super bacana que faz uma integração com uma outra biblioteca maior para tratamento de dados SAR e voltado para questões interferométricas. Então, você meio que elimina o snap, né, da equação ali e consegue tratar com uma certa celeridade, né, que é assim, o legal de você tratar com o snap no Python é porque você aproveita a velocidade do Java, né, que foi feito o snap. Mas a gente consegue ser bem rápido também. E sobre o evento, cara, eu estou muito ansioso porque vai ser uma espécie de mentoria, né? Não, vai ser uma espécie de mentoria, não. Eu ia falar exatamente isso. Vai ser uma mentoria comigo e com você. Ou seja, o cara que entrar, né? É por isso que nós botamos só 35 vagas. Senão a gente não dá conta. A gente teria condição, tirando nós dois e o Délio, que é da nossa equipe técnica, nós teríamos condição de fazer com 97 pessoas, porque nós temos uma limitação hoje de 100 vagas, mas eu não quero muita gente. Por quê? Sim. Porque eu acho que é importante que seja uma mentoria, que as pessoas tenham a oportunidade de esclarecer suas dúvidas, de interagir, de ter um contato direto. Ou seja, você vai entrar numa sala com a gente e a gente vai interagir em tempo real durante esses 3 dias. Será um evento muito interessante. Vai ser o primeiro de alguns eventos de mentoria que nós vamos fazer em 2024, como a gente explicou no episódio em que falamos sobre retrospectiva e perspectivas. Dentro das perspectivas, os workshops fechados, que são eventos de mentoria, são justamente esse diferencial que a gente pretende fazer. Exato. E vamos fazer esse primeiro agora no final de janeiro, início de fevereiro. E em março a gente vai fazer um evento público maior, aí sim, é um evento gratuito, enfim, que todo mundo que se inscrever poderá participar, com interação via chat, para a abertura de uma nova turma do PDI SAR, né? E tem muita gente perguntando sobre PDI SL e sobre PDI PI, e aí a gente depois faz o lançamento, né? Deve ser mais ou menos ali em junho, julho, mas de qualquer maneira é só entrar no site. Deixa eu ver se eu tenho o link aqui para a gente. Deixa eu editar aqui o link para circular aqui embaixo. Espera aí que eu botei o link errado, né? geosensor.com.br/academy. Pronto, agora deixa eu colocar o bichinho aqui embaixo. Pronto, agora está certo. geosensor.com.br/academy. Lá você vê os minicursos. Os minicursos estão abertos sempre, as pessoas estão se inscrevendo, se matriculando. Tem minicurso de Geóbia por software livre, minicurso de Geóbia por linguagem Python, tem índices de vegetação e tem outras perspectivas que vão surgir ao longo do ano. Mas você já se cadastra ali, corre para se inscrever, porque nós só vamos divulgar por e-mail o link de inscrição, né, para esse workshop que a gente vai fazer, essa mentoria em monitoramento, né, de tragédias, né, de desastres ambientais utilizando interferometria diferencial SAR. Sim. E é uma coisa, cara, eu pensando, nos últimos eventos que a gente fez, nosso nível de interação com o público foi aumentando cada vez mais, né? E para mim é uma das coisas mais legais de você fazer um evento ao vivo, né? Síncrono, né? Então, assim, com essa mentoria vai ser ainda maior, vai ser ainda melhor. A gente gosta muito de responder as dúvidas ali, os questionamentos, discutir mesmo sobre os resultados e tal, e tudo isso ao mesmo tempo ali que a gente está expondo e tal, porque eu acho legal não perder o time, sabe? Às vezes o cara pergunta alguma coisa, enfim, semana passada eu ministrei um mini curso de Python numa faculdade de ciência da computação, né? No programa de verão deles. E aí o pessoal até perguntou se eu não queria deixar para responder as dúvidas ao final. E o cara, não, eu prefiro responder ali, na hora, porque ainda está quente, sabe?
Às vezes a gente perde o fio da meada, às vezes o próprio cara também que está ali, a própria pessoa que perguntou também perde. Então, assim, é legal quando você está com... um outro assunto que pode enganar ainda mais, né? Então, responde logo. Enquanto tá lá, tá fresco a dúvida, você tá falando sobre isso, pum, a gente já fala. E isso também para a questão de outros tipos de interação, né? De sugestões e tal, né? Enfim, de qualquer coisa que vocês coloquem ali pra gente. E nesse agora vai ser assim elevado à enésima potência, né? Porque vai ser um evento de mentoria fechado. Exato. E a gente ainda tem uma expectativa em breve. Isso é uma coisa que a gente vem discutindo. A gente vai começar a fazer eventos ao vivo, sem ser virtual, presencial. Sim. A gente presente em ambiente, isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, porque é muito, muito legal. A gente colocar dentro de uma sala as pessoas, e as pessoas verem que a gente não é só uma figurinha na internet, que a gente existe de verdade, e fazer toda uma discussão nesse sentido. Sim. Isso vai ser um passo que ainda a gente ainda não vai dar ainda agora, mas que a gente está elaborando também, porque isso é um grande diferencial. E semana que vem, o nosso episódio do podcast será o primeiro conduzido pelo Rubens, porque a gente vai começar a falar sobre soluções baseadas em natureza e a utilização de geotecnologias para isso. E nós vamos ter um convidado, não vou dar spoiler aqui, mas nós vamos fazer o nosso primeiro episódio com a presença do Rubens, conduzindo junto comigo e com o Gustavo esse processo, e um convidado muito querido, um amigo muito querido, para falar sobre essa temática que é uma perspectiva nova dentro do trabalho do geosensor e do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Tá legal? Perfeito. Então, semana que vem a gente se vê novamente, e não deixe de se inscrever na lista do PDI PAI para você, ou do PDI SL, ou do PDI SAR, qualquer um das nossas formações, se inscreve, que aí você vai receber o e-mail com as informações para poder participar, caso tenha interesse, dessa mentoria em monitoramento de desastres ambientais por radar e especificamente por interferometria diferencial. Tá legal? Gustavão, se cuide, e a nossa audiência também. Uma boa semana, tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.